Oi, povo querido e abençoado. Eu sou a pastora Gisele, esposa do pastor Anderson, da De Lagoinha, e eu estou aqui junto com duas mulheres muito maravilhosas para apresentar a vocês mais um episódio da nossa série Maternidade Real. Não é isso, minha querida? Isso mesmo, nós estamos aqui hoje para mais uma gravação com uma convidada muito especial. Vamos falar sobre a maternidade real nesse tempo num tempo determinado. Então nós queremos convidar vocês para estar conosco. Isso, já aproveita, se inscreve no canal, deixa ali o seu comentário e compartilha. Vamos já distribuir essa mensagem para o máximo de pessoas que nós conseguirmos, né? Porque é muito importante. E esse tema hoje nós vamos tratar sobre o tema Mãe em Tempo Determinado. E está aqui a nossa querida Andresa. Se apresenta para o povo, Andresa. Olá, meninas. Eu quero desde já agradecer a oportunidade. É a primeira vez participando de um podcast, então eu sou muito grata a Deus por esse novo tempo. E meu nome é Andresa Laurentino, tenho 29 anos, sou casada com João Laurentino, tenho duas pequenas, a Helena e a Manuela. Estamos aqui juntas para esse momento. Isso, logo você continua falando mais sobre você, sobre a sua família linda, sobre a maternidade. Mas eu quero comentar aqui com vocês um pouquinho sobre o tema que será tratado hoje, que é mãe em tempo determinado. A palavra do Senhor em Eclesiastes 3 vai nos dizer que para tudo há um tempo determinado por Deus, e a maternidade é incluída nesse tempo, né? E aí as duas bases que nós podemos tirar de mães em tempos determinados é Maria e Isabel. Maria, por ser muito jovem, a gente vê, meu Deus, era uma gravidez precoce, algo com o propósito de Deus, gerar Jesus, mas ela ainda, se fosse ver, estava despreparada para ser mãe, né? E o Senhor aprove aquele momento, um tempo determinado por Deus para a vida dela. E junto tinha Isabel, que era prima, já ali idosa. Poderia-se dizer que ela já pensava, jamais eu vou ser mãe, né? Já passou meu tempo, já sou idosa. E no mesmo tempo, né, diferença ali de 6 meses de gestação, houve a gravidez de Isabel, em tempo já de esquecimento, que achava que já não poderia mais ter filho, chegou o tempo oportuno para ela, e também da mesma forma a Maria. E a Bíblia diz ali que houve testemunho, né? Elas pararam, se visitaram, e houve ali um testemunho entre elas. E elas dizem, feliz é a mulher que creu naquilo que o Senhor disse. E hoje nós trazemos aqui para comentar sobre isso, porque conhecendo um pouquinho da Andresa, né? Andresa vai contar melhor aqui, e a gente sabe que o seu ministério começou antes da sua maternidade, né? Você veio para Floripa muito novinha. Nos conta como foi esse processo. Você veio sozinha e como foi a relação com a tua mãe, né? Que você começou a sua vida independente muito cedo. E como foi a atitude dela diante dessa realidade? Bom, eu sou nordestina, né? Sou baiana, da cidade de Morro do Chapéu. E com os meus 17 anos eu conheci e aceitei a Jesus. Foi um tempo muito transformador, porque eu não venho de um lar cristão evangélico, né? Cresci sendo levada a escolas bíblicas dominicais da igreja presbiteriana através de uma tia minha. Mas não era nada com frequência. Às vezes ela me levava lá, mas fiz catequese, então eu participei muito da Igreja Católica, que essa é a religião da minha família. E alguns anos depois, com a separação dos meus pais, eu fui morar em uma outra cidade e conheci a Jesus, né? E aos meus 17 aceitei, comecei a viver esse propósito de mudança, transformação. E eu, no meu lar, até hoje, sou a única cristã e tem respeito de ambos os lados, né? Meus pais sempre me apoiaram com essa decisão que eu tomei. E eu recebi uma profecia, e muito jovem, tinha 17 anos, nova convertida, então eu não entendia muito ainda. Mas criei naquilo que eu recebi, que Deus ia me levar e tinha algo novo, um tempo novo para minha vida. Foi quando eu vim para Florianópolis morar com uma tia minha, que já morava aqui.
E conheci a Gi e o pastor Anderson, que foram meus primeiros pastores aqui em Floripa. E dali começou a minha caminhada cristã, né? Eu cheguei aqui em 2013, em 2014 eu conheci o João e começou o nosso ministério. E sobre a minha mãe, eu honro muito a vida dela. É uma mulher que muito forte, ela é muito determinada. A gente se tornou muito próximas ainda depois da minha gestação, né? Eu acho que toda mãe tem essa ligação depois que uma filha engravida. E se tornou muito, muito forte. O meu laço com ela não é só físico, né? Que eu sou a cara dela. E conversadeira, é tão braba, verdadeira como ela. E honro muito ela todos os dias, agradeço pela vida da minha mãe. E ela sempre me respeitou nessa minha nova fase de ser evangélica, né? E o meu ministério começa sozinha aqui. Então eu adotei algumas mães aí na minha estrada, no meu decorrer da caminhada. E o João adotou alguns pais, né? Ou algum pai, né? Que é o pastor Anderson. E em 2014, a gente, namorando ainda, fomos convidados a fazer o curso, né? De auxiliar a líder no Haddad. Haddad é um projeto que tem aqui em Florianópolis também. E nesse projeto a gente começou a trabalhar como auxiliares, porque não éramos casados na época. Eu entrei para ser secretária e o João auxiliar e instrutor. Em 2015 nos casamos e em 2016 entramos na diretoria, trabalhando como o primeiro casal de secretários. Hoje, atualmente somos os segundos coordenadores do campo de Florianópolis do Haddad e de adolescentes. Esse é o início da nossa história. O teu ministério, então, começou antes do João, antes de conhecer o João, antes de vocês casarem, no caso? Quando eu me converti, sim. Eu já me converti sabendo que eu tinha esse chamado para falar com pessoas. Uhum. Então, eu sempre gostei de trazer palavras, sempre fui muito acanhada, com muita vergonha, muito medo também. Não é algo que era rotineiro da minha vida, né? Então, foi aos poucos um alicerce ir lá numa igrejinha pequenininha na Bahia. E quando eu cheguei aqui, sim, daí comecei a trazer palavras e depois que eu conheci o João, a gente começou juntos nessa caminhada do ministério. Então, a gente começou a namorar e começamos o nosso ministério juntos. Começaram juntos. É lindo, né? O ministério de vocês. E hoje também você está inclusa no Ministério Feminino, né? Sim. Que você ali é secretária no Círculo de Oração Local. E voltando a falar um pouquinho do João, como que é que ele concilia você em tudo isso, né? Devido ao trabalho, que você também trabalha fora, é uma profissional. Hoje você é mãe de 2 meninas e você é esposa, né? E ainda tem o ministério. Como que vocês conciliam tudo isso? Desde quando eu comecei a orar para o Senhor, que eu sempre quis casar, então eu sempre pedi um parceiro que fosse um parceiro também da obra, né, além da vida. E o João, ele chegou no momento certo. Eu falo para ele que ele é a minha cura. Aqueles traumas de relacionamento que a gente traz na bagagem, e o João chegou para curar. Então, quando eu conheci, eu falei para ele, você tem que amar Jesus também junto comigo. E eu sempre vou fazer tudo pela obra e na obra. E eu sou muito dedicada. E eu casei com ele. Eu sou o 220, eu sou o furacão, e ele é a razão, ele é a calmaria. Mas a gente pega junto, ele gosta de fazer, eu sou as que dou as ideias, e depois a gente executa junto. São bem parceiros, né? Bem parceiros. Muito é um casal parceiros. Assim que a gente, né, os mais jovens, né, aqueles que vocês lideram, vê um casal exemplo, né? Falar, quando eu casar, eu quero ter um casamento assim, porque Amém. São parceiros um do outro, né? E isso é transmitido. Sim. Né? Até aproveitando aqui, foi uma base para Débora até, né? A minha filha, a Débora, né? E quando ela começou a namorar e veio a intenção de casamento, ela sempre, né, entre vocês outros, né, mas vocês é que estão mais próximos ali, ela sempre comentava, eu quero ter um casamento igual o de João e Andresa, né, fazer a obra de Deus e fazer com prazer, num só propósito, né, criar os seus filhos, e aí na criação dos filhos, né, entra o Isaac na história. O Isaac disse assim,
O Isaac, ele é todo, né, romântico, e ele, com 9 anos, ele já fala como que vai ser a esposa que ele vai casar, os filhos. Ele, né, com 9 anos, ele já pensa nisso tudo. E ele olhou para mim outro dia: "Ô, mãe, quando eu for pai, eu quero ser pai igual o João." Eu gosto tanto de ver ele educar as meninas, né? Coisas que você acha que a criança não está prestando atenção. Imaginem, uma criança está vendo isso e os seus liderados, né? Sim. Quantos jovens, quantos adolescentes passam pela mão de vocês? E é muito natural, e é muito natural isso pra gente, que a gente nunca percebeu isso. E não foi aquela coisa, ai, eu vou ser assim, eu quero ser assim. É muito natural. Acho que pelo fato dos dois não terem famílias, entre aspas, né, constituídas na igreja, e no meu caso, com pais solteiros, então eu sempre quis fazer um contrário. Falei, não, eu quero ter uma família, eu quero ser mãe. O João perdeu o pai muito cedo, então essa questão da paternidade para ele é uma coisa que ele faz e exerce com excelência. E o Isaac falando isso aí, meu Deus, ele fica todo bobo, né? E as meninas são puxa-saco do pai, literalmente, mas é algo muito natural. E isso é para glorificar e honrar Jesus, que existem sim no tempo de hoje um casal que tem um propósito e que vai viver os propósitos de Deus na terra. E eu e o João, nós estamos aqui para isso e por isso. E eu espero que esse desejo, né, de outras pessoas se espelharem, não é só a Déia e o Cauã, mas outros casais também já nos relataram isso. Nos alegra o coração, mas também fala assim, eu Uma preciso, responsabilidade a mais, né? preciso ter responsabilidade. Tem pessoas, tem adolescentes que talvez também não tenham essa família constituída como eu tenho agora, que possam se espelhar e possam falar, não, eu posso confiar neles dois para isso. E eu louvo a Deus, porque eu sei que tudo na minha vida, em Eclesiastes, né, foi o tempo determinado, está sendo o tempo determinado. Glória a Mas é Deus, isso. de poder viver, né, o tempo determinado Sim. de Deus para cada um de Maravilhoso. nós. Porque o seu tempo não é o meu tempo. É. Muitas vezes a pessoa olha, meu Deus, mas ela já fez tanta coisa, ela se casou muito nova e tal, mas era o seu tempo, Era o é o nosso tempo que Deus determinou para você. Com outras pessoas são diferentes, né? Casam já com mais idade, têm filhos mais tarde, mas para tudo há um propósito. O importante é a gente se colocar na posição, Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sim. Né? E Andresa, logo a Carol vai estar te perguntando mais sobre o assunto, sobre esse tema também. Mas a sua maternidade real hoje, o que você tem para dizer sobre esse tema? Igual quando você, antes de ser mãe, né? Todas nós imaginamos algo, né? A gente elabora algo sobre a maternidade. E na sua realidade hoje, como é? Na realidade com as suas meninas, né? E já pode aproveitar e contar, porque elas são um milagre, né? Houve ali todo um milagre de Deus, um propósito de Deus no nascimento das duas. Você já pode falar sobre isso também. Aquela frase bem clichê, né? De toda mulher que é mãe. A maternidade não é fácil. A maternidade é desafiadora, a maternidade é cansativa. Mas eu quis, né? Eu e o João, a gente planejou, depois de 3 anos de casados, a gente falou, vamos ter um filho? E é só que eu imaginei que ia demorar muito tempo. Não no mesmo ano que a gente determinou. E para glória de Deus eu engravidei, tive uma gravidez de alto risco das duas, né? Em 2017 eu descobri a gravidez da Helena e também descobri que eu tinha plaquetas baixas. E a minha eram muito baixas, né? Mas eu tive uma gravidez saudável, tinha esses cuidados, né? Por ser uma gravidez de alto risco. E então assim, as duas são os nossos milagres, porque nas 2 gestações eu tive esse problema de plaqueta, mas as duas também, quando nasceram, foram de parto normal, porém elas tiveram problema respiratório. Então a Helena, no nascimento, pelo fato de ter passado muitas horas e eu ter perdido muito líquido, ela precisou ir para UTI. Assim que já nasceu, eles tiraram já de mim e levaram. Ela ficou 3 dias na UTI com aparelho respiratório, tomando antibiótico desde novinha, para poder melhorar a respiração, que era muito ofegante.
né? Então, nós ficamos 10 dias também na maternidade com ela. E aí vem o segundo milagre, que ela com 6 meses, a gente sofreu um acidente de carro. Que esse milagre é compartilhado, né? A gente estava indo para casa da Gisele e do pastor Anderson. E a Helena, nós sofremos um acidente na entrada do túnel em 2019. A Helena estava com 6 meses. E o carro capotou, né? E a Helena quebrou o braço. E nós ficamos lá 1 mês com ela com o braço engessado. Ela tinha 6 meses. Então, assim, foi muito desafiador, né? Fora toda a questão de, meu Deus, amamentação, que eu não tinha leite por conta de quando ela nasceu, ela já foi para UTI. Então, como ela cansava muito a respiração, ela não pegava. E eu me cobrava, porque todo mundo falava, não, tem que amamentar, tem que amamentar. E eu falava, meu Deus, eu preciso amamentar, mas o leite não descia, eu não conseguia dormir. E até eu entender que eu não tinha leite materno para oferecer, porém tinha a fórmula e eu tinha que entrar, porque a minha filha precisava, né? Então foi uma escolha que eu precisava fazer urgente. E graças a Deus, Helena hoje não tem nenhuma sequela, um problema respiratório. E a Manuela nasceu em 2020 e uma gravidez também tranquila, porém também de alto risco por conta das plaquetas, até que ela nasce e no segundo dia ela tem o mesmo problema que a Helena, problema também respiratório, precisa descer para UTI, aí vem oxigênio. Da Manuela foi um pouquinho mais, que ela teve icterícia, né? Teve que tomar aquele banho de luz, aquele azulzinho que fica nas crianças. E aí a Manuela já ficou 7 dias na UTI, com oxigênio, sem pegar o peito. Então, mais uma vez, eu não consigo amamentar, o leite não desce, eu não consigo descansar. É aquela realidade que nenhuma mãe quer passar, nenhuma mãe né? quer passar. Isso. E ser mãe de UTI nos reflete muito isso, né? Que a gente, na gravidez, a gente planeja, meu Deus, eu quero que seja assim, tal, nanã. E aí, quando chega a realidade, é completamente diferente. Quando fala UTI, você pensa, meu Deus, tá passando por uma situação muito difícil. E a Helena foi por um cuidado, a Manuela realmente estava nesse processo ali de banho de luz, tal. E pelo fato de eu não conseguir amamentar, eu me cobrei muito e me questionava muito, porque todo mundo falava, todo mundo cobrava, ia na pediatra, não, você precisa tentar. Parecia assim que eu tava fingindo que eu não queria dar, sabe? Sei lá o que elas pensavam. Aí você já tá frágil, né? Já. A situação do parto e tudo, Sim. Aí vem mais as cobranças. A cobrança. Aquilo te faz... E também um outro lado mais difícil, que daí já tinha a Helena, né? Então, a Helena tava em casa e ela não podia entrar no hospital, não podia entrar na UTI. Então, a saudade, 10 dias, e ela era muito pequena. Ela tinha 1 ano e 4 meses. Então, ela não entendia, ela chegava na janela lá de baixo, eu dava tchau pra ela, ela fazia o coraçãozinho e falava, ai, filha. Aí você chorava. Chorava muito, muito, chorava muito. Mas aí vem a parceria minha e do João, que sempre cuidou, sempre fez o papel de pai, né? De dar banho, cuidar, amamentar, colocar pra dormir, acordar e botar pra rotar. E depois de 10 dias, quando eu cheguei em casa, é o momento assim mais desafiador, que você fala, meu Deus, agora eu tô com as duas. E o que eu vou fazer sozinha? Uma pergunta que sempre cai pra gente, né? E Meu agora? Deus, o que eu vou fazer? Eu comentei num outro episódio que quando eu peguei o Miguel no colo a primeira vez, eu falei assim, meu Deus, e agora? Porque por mais que eu não tenha passado por essas dificuldades, é tudo novo pra nós. Sim. E cada filho é um filho, né? Cada experiência é uma experiência, né? Então a gente acaba ficando meio perdida. E com essas vozes que a gente fica escutando, tu tem que fazer isso, faz aquilo, a gente fica cada vez mais nervosa, cada vez, né, mais se cobrando de que tem que fazer. E é difícil muitas vezes, né? Eu até falo assim, se você é uma mãe que tá cobrando de outra mãe, é porque talvez você foi cobrada, mas não cobre. Sim. Porque a nossa realidade como mãe... Sim, cada uma Sim. tem a sua, né? Não conseguiu amamentar. Eu, com 10 dias do Miguel nascido, eu pensei, meu Deus, eu não tenho leite também. E foi um nervosismo que eu fiquei um dia inteiro sem conseguir amamentar o Miguel. Mas, meu Deus do céu, foi orando com calma, com paciência, graças a Deus. Teve gente do meu lado que falou assim, não, Carol, tu consegue. Né? E às vezes nós precisamos ouvir, tu consegue em vez, tu tem. Aham, Né? sim, totalmente. Exatamente.
né? É diferente. E visto tudo isso, conta um pouquinho pra nós, assim, como que é as dificuldades que tu tem com as tuas filhas, esses momentos, né? Tu acha que é parecido também com de outras mães? Tem uma mesma vivência ou tu acha que é mais particular? Não, com certeza tem outras mães que passam por situações, principalmente mães de UTIs, né? Esse momento que a gente vive ali, a gente consegue agradecer pelo pouco problema que a minha tinha, através dos grandes problemas que outras mães enfrentavam com criança, né? E hoje eu consigo parar e analisar e falar, eu consegui. Eu tinha 2 bebês em casa, óbvio, né? Eu tive uma rede de apoio que era minha mãe, meu irmão e o meu marido. Às vezes também que minha sogra conseguia, me auxiliava ali. Mas assim, em todo tempo eu fui aquela mãe para elas, né? Então eu saí do trabalho, eu parei de trabalhar por uma opção minha e do meu esposo em 2018, quando eu ganhei a Helena. Então era aquela mãe 24 horas. Então eu fui aquela que dei a primeira papinha, vi o caminhar, desfraudei, tirei da mamadeira, tirei bico para começar a adaptação na creche e aí eu voltar a minha vida, a olhar para mim, exatamente. Que até então, esse momento eu vivi para elas duas, né? E mesmo assim eu não deixei de fazer a obra, continuei. A gente pequenininha com as meninas ia para acampamento, ia para retiro, ia para os eventos e encontros dos Muitas vezes sem adolescentes. carro, de carona, Muitas né? vezes sem carro, de carona, de ônibus. Muitas vezes eu questionei se realmente o que eu estava fazendo naquele momento era o correto, mas é algo tão natural e é uma coisa que eu gosto tanto que nunca foi um peso, nunca foi um fardo de ficar reclamando nada. A gente tem até um amigo em comum que ele fala pra mim, meu Deus, Deza, vocês mandavam fotos dentro do ônibus com bolacha dando para as crianças. Mas é que pra gente era algo natural, tinha que fazer e a gente gosta de E fazer. era algo prazeroso aquilo, Prazeroso. E hoje tornou prazeroso para as meninas. Então, assim, eu sei que muitas mulheres não têm essa rede de apoio, né? Como eu precisei algumas vezes deixar com a minha mãe para ir para um acampamento porque as duas estavam meio resfriadas. E parece que são gêmeas. Uma adoece, a outra adoece. Parece assim, é incrível. É duplo. Meu Deus, aí eu falo, ai, Jesus, me ajuda. Aí hoje, como elas já estão entendendo, então elas duas oram uma pela outra. É a coisa mais linda, é a coisa mais linda. Porque não querem perder Não, acampamento, elas não nada. querem deixar de ir. Elas gostam disso. Se a gente falar que elas não vão, acho que elas ficam. Elas têm barraca delas, elas têm o colchão delas, elas gostam de estar lá. Então, hoje eu olho e falo assim, eu tive muita ajuda e me dediquei a isso. Foi o momento que eu escolhi da minha maternidade, sabe? Então, eu mesmo que era pesado, cansativo, eu falava, eu escolhi viver isso aqui. Então, eu quero. Elas não têm culpa, né? E eu costumo brincar, até falei com a Gi hoje, se tem uma coisa nessa vida que não vem manual, é criar filho. Né? Não vai vem. aprendendo Você vai diariamente. aprendendo. Acerta, erra, depois acerta de novo. E é assim. E só que em todo tempo eu glorifiquei a Deus pela vida das minhas filhas, porque as duas são meus maiores milagres, né? E eu costumo falar que de princípios eu trago isso da minha mãe e do meu pai, né? A minha mãe sempre foi aquela mulher para mim que inspirou a trabalhar, sair de casa cedo e tal. O meu pai, da índole que ele tem. Então, de princípios, eu trouxe isso para as crianças. E aí, Deus me permite ter o acrescento ali, que é a presença dele, e criar elas dentro da obra, né? Então, elas estão envolvidas junto com a gente. Tento não tornar cansativo para elas. Então, em todo evento que elas vão, eu vou cheia de brinquedo, eu levo colchão, dou banho nelas, ponho para dormir, descansa, come um pouquinho, brinca, mas elas estão sempre envolvidas. E eu vejo que a Helena já começa a gostar de estar nesse ambiente junto com a Manuela, entende? Isso já era uma das perguntas, né? No que a vida de vocês já tem influenciado nas meninas, assim, que você já tem visto já um desenvolver no ministério delas ainda como criança? Eu costumo brincar que eu tenho 2 levitas e 2 pregadoras em casa. Brincar não, né? Eu tô profetizando isso.
A Helena, ela ama conversar, ela monta com o brinquedo dela, o púlpito. A minha mãe deu 2 microfones abençoados lá, que sai som, e ela prega, e ela fala da história de Davi, ela fala de Sansão, ela fala de Jonas, ela fala da Arca de Noé, e aí a Manuela traz com violão tocando. Pronto, já tem. Já tem a minha dupla. O fundo musical e a pregadora. Tudo. E aí, quando ela cansa do violão, ela vai pra bateria, e a bateria dela, ela que inventa. Ela pega lápis, ela pega o que ela tiver na mão, e ela vai batendo ali e vai cantando. E o que me admira muito é que eu coloco elas para assistirem desenhos com músicas evangélicas e tal, mas elas gostam muito de música Jefferson Suelen, a Maísa lá, a Valesca Maísa. Então, assim, eu olho assim para elas e eu já consigo ver que isso já traz esse dom, esse chamado delas, né? Elas amam a escola dominical, elas amam fazer a atividade da escola dominical. Já ensino o culto, né? E a gente vê isso, na verdade, é uma influência, né? Sim. A influência de nós como os pais na vida dos filhos, né? Sim. Eu gosto de falar também bastante nessa questão ministerial. Eu lembro uma vez que eu tive um sonho, né? Um sonho de que meu pai me entregava alguma coisa na mão. E eu fui perguntar para minha avó, né? Que é mãe do meu pai. Vó, eu sonhei assim, meu pai estava entregando alguma coisa na minha mão. O que é isso? Daí ela falou assim, ele está passando o ministério dele para tuas mãos. O ministério da palavra, né? Amém. E então, mas antes desse sonho eu já tinha ele como referência, né? De olhar, buscar, né? Orar. Vi o ministério da mãe junto, que eles eram pastores, erguendo uma igreja. E isso sempre foi num coração, né, sendo moldado para o ministério futuro. E quando a gente fala, né, das tuas meninas sendo ali, cantando, pregando, é porque elas têm essa referência, né? Sim. Então, talvez se fosse só mais um casal dentro de uma igreja, só mais alguém assistindo um culto, seria também talvez só mais uma criança, né? Mas não, essa criança veio para nascer num tempo determinado, para fazer um ministério, trabalhar no ministério, né, e desenvolver isso, né? E você falando me trouxe à memória agora, o meu pai ele se converteu, eu tinha 8 anos de idade. E eu fui me converter depois, já com 17. Mas eu vivo coisas hoje que eu olho e penso, isso aqui é resultado da oração do meu pai. Que meu pai se converteu e ele, a partir do momento que ele se converteu, né, a vida dele foi um milagre muito instantâneo de cura, de enfermidade, que ele estava desenganado da medicina, cura e libertação das bebidas, que ele era alcoólatra. Foi instantâneo, um milagre da vida dele. E eu presenciei aquilo com 8 anos, né? Mas o Espírito Santo foi trabalhando, lá com 17 eu me converti. Mas aí eu me perguntava, né, falando aqui do tema, e tudo tem um tempo determinado. E a gente muitas vezes não entende que o que acontece na vida de nós, filhos, às vezes é resultado da oração dos nossos pais, né? Tem coisa que nós não vamos ver acontecer na vida dos nossos filhos por algum motivo. Sim. Mas a gente tem que crer que aquilo que a gente ora, aquilo que a gente apresenta a Deus na vida deles, por isso é importante o profetizar sobre a vida, Sim. o orar por eles, né? E entender que Deus, no tempo determinado, vai cumprir aquilo. Porque aí eu perguntava, né, já passo para você, eu ficava perguntando, meu Deus, mas eu me converti com 17, eu me batizei, eu ficava, mas tá acontecendo tudo muito rápido. Me casei rápido, para mim foi numa velocidade tremenda. Sim. Eu falei, e já tive a Débora muito rápido e tal. Aí quando ele faleceu, a Débora tinha 7 meses. Aí eu fui entender. E no meio de tudo isso, né, a Débora nasceu, a gente assumiu a primeira igreja, então realmente foi tudo muito rápido. Porém, daí o Espírito Santo me fez entender, aconteceu tudo muito rápido para o teu pai ter a oportunidade de ver aquilo que ele orava, aquilo que ele desejava para a tua vida. E ele partiu, ele conseguiu ver a primeira netinha, né, eu me casando na igreja, aí ele viu a gente saindo com a mudança para a primeira igreja, né, a alegria dele, e depois o Senhor recolheu ele, né? E é isso, refletindo aquilo. Às vezes nem tanto como você foi o exemplo mesmo, né, de ver teu pai e tudo isso, a legalidade que ele passou para a tua vida. E eu, no meu caso, também, fora isso, as orações que ele fazia. Sim. Até o casamento, assim, que daí a gente brinca, né, que o Anderson é bem calvo. E o meu pai orava até a respeito disso. Ele falava assim, eu prefiro que a minha filha se case com um careca. Ele falava,
do que eu ver ela casada com um cabeludo, que na época lá dos anos 90 Sim. era normal, né? Os meninos cabeludo e Aham. brinco e tal. Era Ele moda. tinha pavor daquilo. Aí eu, né, comecei a namorar o Anderson, já era calvo, e para ele era alegria, né? Uma coisa simples, mas algo né, que é entregue a Deus em Sim. oração e não é esquecida. Na minha vida, Deus colocou pessoas, como eu não tive esse alicerce, essa base de. Pode ser que a minha mãe tenha feito as orações da forma que ela acredita e Deus tenha recebido, e eu creio muito nisso, por ter nos guardado, a gente nunca foi desviado para nenhum outro caminho ruim. Mas também teve a minha tia que ministrou em me levar para a escola dominical de vez em quando lá. Eu tive um amigo na escola, que é lá da Bahia também, que ele me evangelizava todos os dias. Ele falava comigo na escola e, meu Deus, eu costumo brincar que ele é meu maior amigo. E realmente, porque ele é muito grande. E ele me evangelizou. E quando eu me converti, eu falava para ele, tu é meu pai na fé. Junto com o meu antigo pastor, né, lá da Bahia. E então eu ficava pensando, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer como mãe cristã para Helene e para Manuela? E foi onde eu comecei a aprender com essas pessoas que têm ao meu redor de exemplos e comecei. Então, assim, hoje eu já oro quando elas estão doentes, falo, vamos orar. Eu já oro pelo marido delas, não sei se vou viver isso, mas eu já oro pro marido delas. Eu oro pro futuro, oro pro profissão, oro para que a profissão que elas venham escolher estejam debaixo da vontade de Deus e que elas possam viver no caminho, né? Que eu possa ensinar, mas que elas possam viver no caminho. E eu sei que isso, ainda eu tenho aí uma caminhada bem longa com elas, mas eu já começo a ver esses frutos, entende? Quando elas começam a demonstrar que gostam de fazer isso. Essa semana agora, o João começou a sentir uma dor de cabeça, uma garganta, acho que gripe. E a Helena, na hora que foi dormir, ela falou, papai, deixa eu orar pelo senhor. Então, assim, Já desenvolvendo já aprendeu, o dom ali. né? Porque o exemplo, ele arrasta. E ela colocou a mão na cabeça dele, orou pelo João, e a oração dela é muito, muito bonitinha. Ela fala, papai do céu, eu quero te pedir que o Senhor dê a cura para o papai, que amanhã ele acorde sem dor para ir trabalhar. E ela ora agradecendo pela nossa casa, ela ora agradecendo pela nossa família, pelo nosso trabalho. Posso contar um testemunho rapidinho, aproveitando Pode. disso, que eu me lembrei agora? A gente tava sem carro, lembra essa história de, vai de ônibus pra tudo que é lugar, de carona, né? E a gente, vamos orar para Deus abençoar, para que a gente consiga comprar um carro, que a gente consiga comprar o carro. E eu comecei a ensinar isso para Helene e para Manuela. A mamãe e o papai tá orando por um carro. Que carro que vocês querem? A Manuela falava, eu quero um carro azul. Aí a Helena falava, eu quero um carro vermelho, com 4 portas e com som. Ela falava, então vamos orar? Daí a gente olhava um pro outro e falava, vermelho? Não, amém, vamos orar. E a gente ora toda vez. Foram alguns meses de oração. E aí no final do ano passado a gente conseguiu comprar um carro azul, 4 portas e com som. Eu olhei Foi assim, unido as orações ali. Foi. Eu falei assim, meu Deus. Então, assim, a primeira vez que a gente saiu de carro, a gente colocou um som bem alto. E foi, sabe? Então, assim, eu consigo hoje ver o cuidar de Deus na minha família, e eu até oro isso a Deus agradecendo todas as vezes, porque eu falo, Deus, talvez eu não fui cuidada dessa forma, mas agora, na maternidade, eu estou sendo cuidada por Ti. Então, me ensina a educar as meninas. Eu não quero tornar a maternidade pesada. Eu não quero tornar... ser cristã é chato ou pesado, é proibido isso. Colocar Deus como uma pessoa que carrasca. Não, eu quero que seja leve para elas, sabe? Eu quero que seja... tão lindo de ver e permitir que elas vivenciem as experiências e os momentos delas com Deus, né? Tão leve para ela quanto para ti também, né? Para nós como mãe, porque Sim. nessa questão de estar sempre se cobrando, será que eu tô fazendo errado? Será que eu tô fazendo certo? Como é que tá sendo, né? É difícil essa maternidade, né? E a gente fica naquela situação, eu tenho que ensinar a palavra, eu tenho que ensinar quem é Deus, tenho que ensinar... E você falou que não teve esse exemplo de casa, mas hoje o Espírito Santo te ajuda, né? Sim. Nas tuas orações, né? Que tá pedindo,
eu me identifiquei aqui porque eu também falo, pai, eu quero ser uma boa mãe. Quero ser uma mãe que ensina os teus caminhos, mas de uma forma certa, não de estar impondo. Quero que seja tudo muito natural. E acredito que a ajuda do Espírito Santo, ela é muito importante. Então, a gente se deixa ser levada pelo Espírito Santo, se deixa ser conduzida. E, né, e ele vai nos mostrando, tanto para nós como para os nossos filhos, o caminho de estar no caminho, de estar caminhando junto, né? E eu tenho aprendido a viver isso, sabe? Ai, como que você dá conta? É que para o meu ministério tá bem, a minha casa precisa estar bem, né? A minha casa precisa estar bem. Então, eu cuido muito bem, eu passo muito bem, eu cozinho. O passar a gente deixa pro João. Cozinha uma roupa. também, aprendeu, Cozinha, né? tô evoluindo, tô melhorando, vamos dizer assim, né? Isso eu puxei também a minha mãe. Ela faz muito bem. O cuscuz. Comida baiana, joga aqui, que já que a mãe vai. Agora, outras comidas a gente tá aprendendo aí, né? O marido cozinha melhor que eu. Mas é uma coisa também que eu tenho pedido. Jesus, me ajuda nessa cozinha. Me ajuda a ser criativa, me ajuda a fazer uma comida boa. Porque a primeira comida que eu fiz, olha, salgada que só quando eu casei. Primeira semana de casada, queimei o uniforme do João. Olha, uma negação. Mas Deus tem me ajudado. Então, eu acho que essa minha dedicação em querer que a minha casa seja o alicerce, esteja bem, aí eu sei que o restante flui. Porque as pessoas veem verdade lá fora. Sabe? Sim, eu consigo mostrar essa verdade. Focando aí, né, no que você está falando, é decidir ser. Sim. Né? Eu decidi ser mãe, eu decidi ser esposa. Isso. Né? Porque muitas das vezes a pessoa acha tanta dificuldade e não consegue, algumas vezes, é porque na verdade não quer. Né? Falar, eu sou mãe, mas eu de repente não queria ser mãe agora. E vai levando aquilo, né, de qualquer forma. Ah, mas eu não queria ser uma esposa, eu queria viver a minha vida, né? E fica nessa indecisão, ela não decide ser naquilo no momento, né? Então, há um tempo para todas as coisas, né? Mas se nós decidimos ser esposa e ser mães, a gente realmente tem que se dedicar a ser boa naquilo, né? Isso. Não perfeita, né? Perfeita não, mas sempre melhorar, né? E buscar o melhor para nós e para nossa família. E agora desfocando um pouquinho, Andresa, né, da sua família. Sua família é linda, uma bênção. Obrigada. Glória a Deus. Ela faz parte do meu testemunho. Eu sou bem babona, entendeu? Né, porque a gente adotou eles logo lá no início, né, e a gente viu casar, viu as meninas nascer, enfim. Mas agora para o seu ministério, né, como que você tem ajudado os adolescentes que chegam até você, né, pela experiência de vida, de vivência como mãe, como esposa, como você tem conseguido ajudar, né, baseado ali na palavra de Deus que você vive, né, não é, aqui a gente está para falar de realidade, né, e não é falar uma coisa falsa, não é aquilo que você não vive, mas falar aquilo que você realmente vive. Como você ajuda essas crianças no seu dia a dia, dentro do ministério? Quando eu e o João a gente começou, em 2016, era tudo muito novo, né? E naquela época, nossa, eu falo época se eu passasse alguns anos, né? Hoje tá ficando velho. Aí tá ficando aí. O nosso maior problema era namoro. Eles estavam querendo namorar, então a nossa ajuda era o namoro. Hoje já são outras questões, né? E aí já entra ideologias e tantos outros problemas que estão chegando. E toda vez que a gente vai aconselhar algum adolescente, né, que eles chegam para nos procurar, e muitos eu agradeço por terem lideranças firmadas, sabe, com propósito mesmo em Deus, porque alguns não têm esse alicerce dentro de casa, por medo, ou não mora com pai, com mãe, enfim, são situações diversas que a gente convive. São crianças que não têm a mesma estrutura, né? A maioria deles, exatamente. A mesma estrutura de família. Sim, porque os adolescentes a gente trabalha com os nossos da igreja, né? E o Haddad a gente trabalha com crianças e adolescentes de fora. Então, são famílias com realidades diferentes. E eu entendo o meu propósito de vida para esses adolescentes, porque eu sou filha de pais separados, aquela coisa toda. Então, eu consigo ajudar alguns que chegam com isso. Não, vai dar certo, daqui a pouco tudo se resolve, tudo se encaixa. Então, todas as vezes que eu tento, que chegam algum adolescente ou alguma criança ou até jovem para se aconselhar comigo e com o João, nunca eu sozinha, né? A não sei que seja alguma menina, eu sempre trago a luz da Bíblia. Eu sempre peço, Deus,
me dá direcionamento, sabe? Me dá autoridade, ousadia de falar com essa criança, de falar com esse adolescente sobre algo não só superficial, mas que ela possa entender em Deus, através da minha vida, o problema dela, onde o problema dela pode ser resolvido e o que, né, tem que ser resolvido. Porque essa fase de adolescência é aquela fase que eles não são crianças, não são jovens, não são adultos, eles não sabem ainda o que são, e eles ficam meio perdidos, né? Então eu sempre, quando eu não sei, também falo, só um minuto. Vamos orar, eu não sei, mas nós vamos conseguir. Nós vamos se ajudar. Então eu sempre trago à luz da Bíblia. Qualquer conselho sobre relacionamento com pais, né, com o responsável que cria, sobre namoro, enfim, eu sempre trago à luz da Bíblia. E eu sou muito de questionar as pessoas. Então, quando eu não sei nada ou eu não entendo aquela situação, eu corro atrás, eu procuro uma ajuda para depois chegar para aquele adolescente, para aquela criança. Mas nunca deixar sem sair sem uma resposta. Sim. Nunca. E a importância, né, Andresa, né, a Carol também, ela e o esposo são líder de jovens, né, há bastante tempo já. Sim. Tem aí várias experiências também para contar em relação aos jovens. E nós, né, como pastores da igreja, nós somos também líderes de jovens por bastante tempo. Mas entender de Deus que esse chamado vai além de uma mensagem na igreja, né? De você preparar um esboço, preparar uma mensagem para a igreja ali, né? Quer seja na reunião deles ou em cultos normais, vai além disso. Sim. Né? Porque muitas vezes realmente você tem que se colocar como mãe daquela criança, né? Falando aqui da paternidade, muitas vezes. É considerado, né? Sim. A gente já viveu situação que assim, não, te tem como um pai, te tem como uma mãe. Sim. Não, calma. Né? Eu, inclusive, adotei também, na minha fase de jovem. A gente nós adotamos, né, mães e pais fora os nossos pais, e hoje, como líder, a gente começa a ver que eles também começam a ter nós como pais e mães, né? Sim. E essa necessidade. Às vezes, muita coisa que eles passam, eles não vão falar para o pai e para a mãe, vão vir falar para nós. Então, é uma responsabilidade também muito grande nessa questão, né? É responsabilidade tanto da palavra, né? Alicerçar eles na palavra, na fé, e com exemplo de vida também, né? Sim. Então, a responsabilidade é bem maior do que a gente pensa. É, verdade. Essa questão da confiança no líder, né? Tem coisas que não nos cabe a resolver. Porém, você ama tanto, cuida tanto, que você acaba se envolvendo com aquele problema e você quer resolver aquele problema. Já teve várias situações comigo, várias, de adolescente se cortar, adolescente tá entrando em crise de ansiedade, depressão, ou até uma adolescente que ficou mocinha e não sabia o que fazer por vergonha de contar para a mãe, ou com medo de contar, de como falar, e a gente ia ali ajudar, ensinar e falar com todo o carinho, né? Óbvio que tem aqueles adolescentes que às vezes a gente tem que pegar um pouquinho mais pesado ali, e falar, não, ó, cara, entendeu? Não é assim, amigo, não é assim, vamos ajudar, vou te ajudar, entendeu? Mas... Não é passar a mão na cabeça, né? Não é. É auxiliar naquilo que é necessário e trazer mesmo uma educação. E trazer ali. sempre a consciência que o que ele está procurando como ajuda, né? Porque a partir do momento que ele está te procurando, ele quer uma ajuda. Ele precisa querer. Ele precisa querer mudar, ele precisa buscar isso também. Então, a gente se torna mãe de alguns deles, né? E isso é pra vida. Imagina, já casei a Dé. Foi adolescente nossa ali no HC3. Tem uma outra adolescente nossa que já tá com o segundo filho agora. Então, assim, você olha e fala, meu Deus, já... E outros adolescentes que já são jovens aí e já são pregadores e em nome de Jesus vão frutificar mais ainda e isso te dá um gás, sabe? Fala, vale a pena. Isso. E é um legado, né, que a gente leva, né? Porque eu acho que mais importante de ser líder é realmente incentivar na vida dos nossos liderados. Sim. Né? Não adianta, como a pastora falou, chegar lá e falar... abrir a Bíblia, vamos ler sobre isso. Não, é preparar eles para um futuro, né? Para o tempo determinado deles. Não estão aqui por acaso. Esses dias o meu esposo falou e a gente ficou muito feliz quando a gente viu que dentro do nosso grupo de líderes geral da UMAD, um dos nossos liderados
casou e é líder hoje. Ah, então bom, né? Então isso é tão gratificante, porque Sim. a gente não ficou só, gente, tem que fazer isso e tal, e eles não saíram dali, né, com aquele peso de responsabilidade, mas falaram, não, quero isso pra minha vida também. E acho que é muito mais importante a gente trazer esse legado pra vida deles do que simplesmente falar, faz e não ver nada. Né? Eu tenho muito cuidado dependendo do adolescente que vem nos procurar, em nunca tirar a autoridade de uma mãe. Nunca. Sim. Esse não pode, sabe, existir. Eu vou falar e tu tem que desobedecer o que tua mãe fala. Não. É mandamento bíblico, né? É honrar pai e mãe. Mas a minha mãe é assim, mas tu tem que honrar a tua mãe. Isso que eu ia comentar aqui, porque de contrapartida, né, a gente cuida do adolescente, Sim. do jovem, porém a gente sempre ensina eles a obedecerem também, né? Então, para a mãe que está ouvindo aí, né, mande seus filhos para a igreja, porque lá tem líderes capacitados, Sim. que vai tanto ajudar naquilo que, de repente, você não está conseguindo fazer dentro de casa, né, porque eles são capacitados para aquilo, e também vai ajudar na questão deles obedecerem. E o Haddad tem muito isso, né, Andresa? Estamos de disciplina, né? Eles ensinam realmente a criança a ser uma criança disciplinada, obediente, né, atarefada, porque tem... Seguir os princípios, né? Sim. E essa questão do Haddad, para quem não conhece, aproveita aqui, né? Aproveita. Dá um oi pro Osiel e a Drica, que são os primeiros coordenadores do campo, já estão com a gente também desde 2016. E também são esse casal referência para muitos adolescentes e jovens, também já casaram muitos, também já... E esse ministério também tem assentado no coração deles, e eles fazem também por amor. Então, o Haddad, para quem não conhece, é um projeto de adolescentes, né, crianças e jovens, significa, né, adolescentes que amam a Deus, não é só para crianças e adolescentes de dentro da igreja, é um campo missionário, né? Nós entramos em lares que a gente nem imagina, através de uma lição, que é uma apostila, através de uma diferença, a transformação de uma criança, de um adolescente. E Deus tem preparado esse tempo em Florianópolis, tem 10 anos que o Haddad está aqui, a tornar, né, adolescentes, crianças, jovens melhores, para que o mundo recebam eles, mas que eles não recebam o mundo. E realmente prepara eles para o dia a dia, Exatamente. né? Não, porque ali não é trabalhado só a palavra. Sim. Em tudo é embutida a palavra. Porém, né, sobrevivência, é tudo, né? Tem psicólogo que fala com eles, tem bombeiros. A gente sempre traz... Sempre tem um profissional ali também dando um apoio. Já trabalhou algumas divisas, culinária, missão... agora estamos sobrevivência, Bíblia de 1 a 5, né? Pentateuco e tal. Então, tudo que é do Haddad é baseado. Nossa, mas culinária, o que culinária tem a ver com a Bíblia? Tem. E tem muito, ensina muito. Falando sobre esse ministério do Haddad, né? Eu vejo, assim, muito bonito ele trabalhar na questão que eu vou citar aqui da Lagoinha, né? Que muitas crianças, muitos adolescentes não eram cristãos, porque ele é aberto para também não cristãos, Sim. né? E eles vinham, aceitavam a Jesus, e quando a gente olhava, a família estava junto. Glória a Deus. Então, o ministério, ele realmente veio para transformar a vida dessas crianças, né? Mas vai ser cristão sempre? Não sabemos, mas o nosso papel é realmente implantar isso, né? Porque realmente a família vê, né? Meu Deus, meu filho teve uma mudança. Meu Deus, estava, né, há pouco atrás aí botando terror, agora está disciplinado. O que está acontecendo? E os filhos também insistem, né? Mãe, vai ter formatura, vai ter a divisa, né? As apresentações são lindas, né? É muito lindo. Eles acabam indo, e nisso o evangelho é lançado, Sim. é alcançado. E eu acredito também que é um tempo para as mães curarem e ser curadas, né? Como a gente está falando, a mãe nesse tempo determinado, nesse tempo de que tudo é muito rápido, que a informação é muito rápida, as mães não cristãs, elas conseguem observar a mudança nos filhos em detalhes, né? E eu costumo falar que os adolescentes, eles não é muito do falar. Você pode falar, cara, dependendo do que tu vai falar, vai entrar no ouvido e sair no outro. Mas eles são muito de observar.
E quando você começa a tornar isso um hábito de falar sempre de Jesus, a transformação vem através do Espírito Santo. E as mães conseguem conciliar. E aí é uma via de mão dupla, né? O filho vai ali se endireitando no caminho do Senhor e a mãe começa a ir ali no ciclo de oração e ela começa a ser ministrada, ela começa a ser trabalhada e daqui a pouco ela tá aí também ministrando sobre o milagre que Deus fez através da vida do filho, né? Dentro da casa dela. Também temos muitos relatos sobre isso nesse projeto, mas eu tenho certeza que cada mãe que foi transformada através do seu filho e se permitiu a isso, hoje ela reconhece o poder, né, de Deus na vida do filho através desse projeto. Então, mães, aceitem, né? É corrida, é cansativo às vezes, mas aceitem, porque às vezes Deus está usando o teu filho para te lapidar. Né? Às vezes está usando, ai, nossa, mas ele está falando tanto da Bíblia, ai, que saco. Não é que saco, que bom que ele está falando da Bíblia. Né? E Deus transforma as nossas vidas e a nossa casa através de coisas pequenas, né? E eu costumo falar sempre isso. É importante dizer que criança se converte. Com toda certeza. Né? Porque a gente acha, ministério infantil, e não dá muita bola. É criança, mal está prestando atenção. Mas não, criança se converte. A gente acabou de ouvir, né, da Miriam, ela com 9 anos, ela já pregava a palavra. Glória a Deus. Né? Então, criança se converte. Com certeza, como é bom ter, né, lideranças capacitadas para trabalhar com as crianças. Sim. E agora envolvendo o Ministério Feminino, que você é de tudo, né? ela entra em tudo. Sim. Ama. Mas voltado para mulheres, né? Você também faz parte do círculo de oração local, tudo. Muitas vezes palestra para algumas delas, quando tem oportunidade. E na visão geral, assim, das mães, o que você acha, assim, a maior dificuldade da mãe hoje, nesse tempo, né? As maiores reclamações, as dificuldades que sempre são idênticas em relação à criação dos filhos. No que você já conseguiu ajudar alguma mãe? Assim, eu sou muito intensa em tudo que eu faço, desde pequena, né? Eu sou muito intensa. Se era gincana da escola, eu queria que a minha turma ganhasse. Então, eu sempre fui envolvida em tudo. E quando eu me converti, eu falei, por que não? Eu passei 17 anos da minha vida dedicando e fazendo bem feito o que o outro lado queria. Então, por que agora deu cristã? Eu vou falar, ai, não, tô salva, né? Vou ficar aqui. Tá bom. Não. E eu não gosto de comodismo, então cada vez eu fico me reinventando. Buscando algo novo. Aí, às vezes, o João fala, precisa parar. Como eu falei, né? Ele é a razão e eu sou a ação, eu sou a ligada e tal. E quando eu comecei a perceber isso, né? Eu falei, meu Deus, eu sei que o meu ministério é adolescente. Eu gosto de falar com adolescentes. Mas eu falei, mas eu também gosto e queria, mesmo sendo nova, sabe? Mesmo sendo nova, eu queria poder falar para outras pessoas. E aí começaram a surgir convites para ministrarem. Para jovens, começou a surgir convites para ministrar para os pais dos Haddades, né? Que aí já fala, meu Deus, e agora, né? Que é sempre adolescente. O que eu vou falar para um pai? Como que eu vou falar? E eu já fui líder, já fui primeira secretária do Círculo de Oração. Amo também participar do Círculo de Oração. Eu acho que eu quero ser aquela irmã do coque, sabe, assim, das minhas filhas terem a lembrança da infância. Ai, eu vi a minha mãe orando, eu quero ser bem essa mãe, assim, sabe, bem raiz mesmo, bem tradicionalzona, assim, de falar, não, eu acordava de madrugada para tomar água e minha mãe tava lá de joelho orando. Então, eu gosto também do ciclo de oração. E é desafiador, porque eu tenho uma linguagem para adolescente, para alcançar adolescente, como eu falei, o adolescente não é muito do ouvir, é muito do ver, né, da prática, do testemunho. Mas eu quero esse algo novo de Deus para minha vida e tem alguns dias que eu comecei a orar em prol disso e recebi o convite. E eu falei, meu Deus, mas o que eu vou falar? O que eu vou dizer? Como que eu vou ministrar, né? E quem faz isso é o Espírito Santo. Eu tenho certeza que é um novo tempo. E eu tô aí para me jogar para a obra do Senhor. E se Ele quiser, amém, eis-me aqui.
mas é um ministério muito forte para mim, fala muito ao meu coração. São mulheres, né, mães, cada uma tem a sua particularidade, mas o que nos une é o mesmo propósito, de criar um ser humano para a nossa humanidade que seja um ser humano bom, que tenha caráter, que tenha princípios, sabe? Que o básico de obrigada, boa noite, com licença, não seja mais uma coisa tipo, mas seja uma coisa, ai, entende? Sim. Que hoje você agradeceu uma pessoa, quando passa, você fala, meu Deus, ela agradeceu. Não, gente. É novo. Não é novo, não pode ser. Então, eu quero poder trazer essa memória, sabe? Ai, mas eu tô cansada de ter que trabalhar, eu também trabalho fora, eu também faço, mas é aquilo que a gente falou no início da conversa. O nosso ministério é a nossa casa. É daqui que começa tudo, Sempre vai ser a prioridade. Sempre vai ser a prioridade. Então, se você tá cansada lá, começa a rever. Porque daí, daqui a pouco, você tá pedindo oração no ciclo de oração por alguém que saiu. Isso. Por alguém que você perdeu. E é muito mais difícil chorar aquelas lágrimas amarguradas de que, eu poderia ter feito, do que hoje você tá chorando lágrimas para ser guardadas, sabe? Para que o Senhor guarde, para que o Senhor trabalhe. Que entra no tema, né? Tempo determinado para todas as coisas. E muitas vezes o tempo determinado não é eu estar ajudando fora, mas ajudando dentro, né? Tem que entender aquele tempo de dedicação maior dentro da casa para não perder. Às vezes foi necessário, como você disse, que se afastou por um tempo do seu trabalho, para se dedicar às meninas, para passar esse tempo, como eu também com o Miguel, eu tô sem trabalhar ainda, dedico esse tempo, procuro orar com ele, procuro fazer os devocionais com ele, para que eu não venha depois chorar as lágrimas amargas, né? Então, assim, é uma coisa que a gente realmente precisa voltar e entender que o nosso ministério é ser mãe. Foi para o que Deus nos chamou, né? Desde quando ele fez a primeira mulher, ele determinou para ela, né? Tu vai ser mãe. Sim. Né? E mãe de muitos. E nós estamos aqui. Então, é um ministério lindo. Não é um fardo ser mãe, né? Não é o e que para aquelas Deus que não quer teve a oportunidade de gerar o seu próprio filho, Quantos Deus sempre querem, coloca alguém para te adotar, né? Isso é também realmente o chamado da mulher, sempre a cuidar, zelar, esse cuidado, né? Auxiliar a mulher alguém. sabe fazer isso, né? A mulher consegue abraçar, a mulher consegue ver, ela consegue ir além do que, ok, né? Vamos orar. Vamos orar. Vem aqui. Sim. Vamos não só orar, vamos sentar, tomar um café e vamos conversar porque a gente precisa desse momento. Então, a mulher realmente foi chamada. Então, a maternidade não é um fardo. Como posso falar? É algo dado por Deus, né? Para que a gente possa exercer com excelência. E é isso que hoje está faltando em muitas mulheres, né? Sim. Fala, meu Deus. Andresa, a gente já está aqui para encerrar. Vamos eu não lá. quero deixar passar batido essa pergunta. Na questão, hoje a gente vê, né, não são muitas, graças a Deus, mas tem mulher que tem muito medo. Meu Deus, eu não quero ser mãe por medo. Não porque eu não quero ter um filho, mas pelo medo do mundo, da atualidade, né, de tudo que a gente vive, ela fica receosa, tem medo e simplesmente não quer, não. Eu acho que eu prefiro não ter filho do que passar alguma situação que eu não quero, né? Colocar um filho no mundo e que ele venha sofrer algumas consequências. Você tem alguma coisa para dizer, né? Um conselho para essas mães que têm um medo exagerado? Porque o medo é comum, né? Quando a gente engravida, eu mesmo, na minha gestação, acordava de madrugada. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar? E, né? Surge aquele medo, mas é um medo natural. Mas eu tô falando daquele medo de pavor mesmo, que a pessoa decide realmente, não, eu não vou ter filho por medo do mundo, né? Sabendo que, né, a gente entende hoje que Deus nos auxilia em tudo, né? Qual que é a tua fala para essas mães? Eu tenho duas formas de pensar sobre a decisão de ser mãe, né? Uma delas é que, referente à Bíblia, eu acho que o medo maior de Maria era saber que ia gerar alguém que, aos 33 anos, né, seria entregue por causa de um mundo contaminado, pecador, e ter uma morte de cruz.
Nenhuma mãe vai querer entregar. Então, mesmo com medo, ela obedeceu à voz do Senhor. Então, se nós temos alguma mulher que está nos ouvindo hoje, mesmo com medo, obedeça à voz do Senhor. Talvez o seu grande ministério é ser mãe. Né? Mesmo porque Maria, né, ela não deixou de viver, priorizar, ter aquele momento com Jesus durante 33 anos, sabendo que ele seria morto. Sim. Mas ela, né, ela não viveu o momento da morte a vida toda, sabendo o que ia acontecer. Sim. Mas ela viveu uma vida com Jesus. Na infância, Cuidou, ela aproveitou. Exatamente. Né, ela viveu momento, ela viveu com ele. E uma outra questão também, assim, gente, a gente sabe que o mundo já é do maligno. O mal tá aí. O mal existe e a gente não pode deixar de se privar de fazer nada por causa disso. Porém, quando você é uma Ana, né, que você consagra, que você busca... Eu não tive problema de infertilidade, mas eu me comparo com a Ana pelo fato de sempre dedicar as minhas filhas ao Senhor, todos os dias, entende? Posso sofrer? Óbvio, ninguém está livre de não sofrer, né? Nenhum sofrimento. Inclusive, a palavra não nos fala isso, né? Mas que as mulheres possam ter esse temor, essa paixão e entender que daí é a segunda coisa que eu sempre falo, o que é ser mãe. Porque quando você gera um filho e pega ele nos braços, você consegue, por um pouquinho, entender o que é o amor de Deus nas nossas vidas. Porque é um amor surreal. É um amor que dói, mas é um amor bom, é um amor que você chora de alegria, chora de tristeza, é de preocupação, mas também, sabe? Então, assim, esse é o cuidado de Deus. Ele nos permite a isso. Então, que você se permita a viver esse momento, sabe? Do maternar. É lindo a gestação. É desafiador quando nasce, mas viva com propósito em Deus. Sim, você já citou aqui algumas mulheres, né? Então não vou perguntar, ia te perguntar as mulheres da Bíblia que se inspira, né? Que a gente sempre tem uma, ela citou algumas aqui. E antes de encerrar, a gente, né, diz aí pro pessoal, né, se inscrever, isso, compartilhar. Gente, compartilha aí com a gente esse vídeo, né, esse podcast e espalha para bastante gente. Né? Curte também para alcançar outras pessoas, né? Esteja conosco aí para as novas séries, novos episódios que irão surgir. Sim, tem bastante coisa boa vindo por aí ainda, né? Muita coisa. E antes de finalizar, né, a gente vai dar aqui uma lembrancinha para nossa linda convidada, né? Que lindo, como lembrança gente. Desse agora a mão já tá mais momento, a lembrancinha agora da já Fátima não tô mais Lagoinha. nervosa. Não, agora tá tranquila para as próximas. Mas que lindo, obrigada, gente. Amém. Obrigada. Foi um prazer te receber Vocês são muito aqui. Caprichosas. Eu vou contar algo dentro desse tempo determinado, que eu estava esquecendo, mas o Espírito Santo me fez lembrar, que é algo muito importante para nós mães, entender que todo o tempo passa, né? A gente não pode ficar preso a um tempo, nem deixar de viver, né, momentos bons, né, e se prendendo a outras situações. E nós que temos mães pequenas, né, a Carol vai dizer, a tua já está um pouquinho maior, as tuas, né? E aquela bagunça que a gente acha que vai ser infinita, não vai acabar mais. Eu me pegava muitas vezes muito nervosa, meu Deus, eu não consigo limpar a casa. Eu dizia para mim mesma, quando que eu vou ver essa casa organizada? Quando que eu vou ver essa casa arrumada? Né? Porque parece que aquele momento vai durar a vida toda. E aí, como que Deus nos educa, né? De forma simples, né? Mas que Deus fala no nosso coração. Aí eu fui, num desses dias de estresse, de casa bagunçada, e criança correndo, criança brigando, né? Que eles são ali quase gêmeos, quase a mesma idade. E aí a gente foi auxiliar uma família que perdeu um ente querido, e a gente foi. Não conhecia a pessoa, mas a gente foi, né, acompanhar. E a gente normalmente não vai até o enterro, mas aquele dia a gente foi. A gente foi até o cortejo, tudo. E Deus me disciplinou de uma forma, assim, que daí eu falei, meu Deus, nunca mais, eu não quero mais me falar isso. E quando eu venho, né, o Espírito Santo já me lembra, olha lá, o que eu te mostrei. A gente passou por um túmulo e tinha uma criança enterrada ali. E os pais colocaram todos os brinquedinhos da criança, né, assementado em cima do túmulo.
Era uma criança ali de no máximo 2 anos. Aí veio aquilo, né? Tudo que aquela mãe queria era ver todos os brinquedos jogados pela casa, né? E aí entra dentro desse tema. Para tudo tem um tempo determinado, né? Se a gente está no período da maternidade, de ficar acordada a noite inteira, ou de ficar o dia inteiro limpando casa, né? Essa fase vai passar, esse tempo vai passar, né? Aí vai vir a adolescência, enfim, muda todas as situações. Sim. Mas que nós não viemos sofrer o que essas mães sofrem, que muitas delas queriam estar chorando hoje por algo, né? Mas está com o seu filho. Né? E isso me educou muito, eu acredito que ajuda outras mulheres que estão passando por momentos difíceis, achando que aquilo nunca vai passar, vou sofrer, né? Sempre. Mas não, há um tempo determinado para todas as coisas. Então aproveita o neném, aproveita tudo que tem que aproveitar. A minha já logo passa. Primeiro dentinho. Daqui a pouco estão casando. É bem gente, assim, né? Já foi. Ô, Andresa, e não pode passar batido aqui, a gente sempre faz com as outras convidadas. É algo engraçado, né? Para sair dessa coisa tão séria de oração, né? Um momento que você teve engraçado com as suas meninas, ou com você, quando criança, com um dos seus adolescentes, assim, que falei, meu Deus, como que eu pude fazer isso? Eu sou uma mesma pessoa, né? Tem vários. Mas, assim, de bate-pontos, teve uma situação que a gente estava em um culto e a mãe falou assim para mim, o fulano não foi hoje, né? Explicou por que o adolescente não foi. Eu falei, não, mas ele tá aqui. Ela, não, mas a minha mãe falou que ele tá em casa. Eu falei, não, mulher, teu filho tá aqui. Fui lá, tirei foto da criança, do adolescente e mandei pra mulher. E a mulher falando pra mim, Andresa, não, o fulano tá em casa. Eu falei, mulher, o teu filho tá aqui. Aí ela vai e me manda foto e fala, não, esse não é o meu filho. Daí eu falei, obrigada, Deus abençoe. E nem era gêmeos. Não tinha nada a ver. Só que eu jurava que era o filho dela. Então tá bom, então, Deus abençoe. E nunca mais falei com a mulher. Vejo a mulher, eu passo por longe, assim, sabe? Eu tenho dessas gáfias, né, gente? Normal de Andresa. Normal. Ok. Mas glória a Deus por esse momento. Amém. Né, Carol? A gente está aqui para glorificar o nome do Senhor. Muito obrigada, Andresa. Amém. Que a gente venha ter outras oportunidades de te ouvir. E a gente quer encerrar com uma oração feita por você. Amém. Né? Para agradecer a Deus por esse momento e alcançar as mães que estão nos ouvindo. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, eu entro neste momento, Jesus, para te agradecer por este momento que o Senhor nos permitiu estar aqui. Que essa mulher que está nos ouvindo neste momento, ela possa ser alcançada pelo teu poder, pelas tuas mãos, e que cada palavra citada neste podcast, ela possa ser transformadora na vida das pessoas. A tua palavra, ela nos fala que o Senhor é um Deus que faz todas as coisas no tempo determinado. Que nós possamos ser mães verdadeiras, que nós possamos ser mães reais, mas que nós possamos primeiramente ser mãe que tem temor a ti. E que essa mulher e que nós aqui sejamos ministradas todos os dias para lembrar da importância de ser mãe. Nos ajuda, Jesus, a viver em um mundo de angústia, de tanto sofrimento, a ser aquela mãe para outras pessoas que não tiveram essa oportunidade ou que não têm essa oportunidade. Que nós possamos reclamar menos e te agradecer mais. Eu te louvo por este momento, eu te louvo por este novo projeto que nasceu do teu coração primeiramente, para o coração dessas mulheres da Lagoinha, que todas as vezes que elas forem gravar um episódio ou fazer alguma coisa para o teu reino, que a tua presença seja manifesta. Continua conosco, Jesus, todos os dias nos ajudando. E obrigada pelo teu cuidado nas nossas vidas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Amém. E a gente se despede aqui até o próximo episódio. A gente espera por você.